Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal de podcast Conectando com Vilce Barbieri. Já quero convidar todos a compartilharem os vídeos aqui do canal, se inscreverem e deixarem adicionadas as notificações, porque aqui a gente sempre vai estar trazendo conteúdo de muito valor e principalmente profissionais com autoridade nos assuntos. E hoje, o convidado, para a gente falar de um assunto aí que a gente tem muitas dúvidas de repente e muito conteúdo, é o meu amigo, é o advogado, especialista em direito condominial, Gerson Alves. Gerson, seja muito bem-vindo, tá? Realmente pode usar o canal aqui para a gente poder tirar muitas dúvidas, que eu acho que é um assunto que a gente tem muito para falar, mas seja muito bem-vindo e gratidão por estar vindo aqui, passar um pouco do seu conhecimento e transbordar aqui no canal. Obrigado, Vilce. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com você, falar de um assunto muito polêmico, né, que é condomínio. Condomínio é um assunto que está em voga. A pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa e todo mundo para dentro dos condomínios. E gera conflito, não tem jeito. E nós vamos bater um papo aqui muito legal, vamos trazer as novidades, vamos esclarecer muitas coisas que correm dentro do condomínio no dia a dia, e falar um pouquinho de legislação e falar um pouquinho de administração também do dia a dia ali de condomínio, falar de vizinhança, enfim, vamos falar de tudo um pouco. Mais uma vez, uma honra, obrigado pelo convite, e vamos falar de condomínio. E a gente tem muito assunto, né, que você já foi numa vertente assim, muito interessante, que eu acredito que você, né, como um especialista nesse assunto, agora com essa pandemia, a gente ter que ficar mais em casa, com certeza os problemas aumentaram muito. Mas, Gerson, a gente vai entrar nesse assunto e tem muito o que falar, mas eu levanto muito uma bandeira aqui, né, para todas as pessoas que já acompanham, que a gente tem uma audiência que já entende que a bandeira que eu levanto é por trás de todo profissional existe um ser humano, e eu gostaria muito que você se apresentasse até ser o advogado, quem é o Gerson Alves, né? A gente já tem alguns bons anos que a gente se conhece, mas tenho certeza que a minha audiência merece conhecê-lo. Tenho certeza. O Gerson é esposo, pai de uma filha de 5 anos, torcedor do Vasco. Todo mundo tem defeito, né? Todo mundo tem um defeito, mas vamos nos reerguer. Advogado, trabalhei também muitos anos com uma empresa nacional, com uma das maiores franquias do Brasil. Então, trabalhei com gente, trabalhei com contato humano. E isso é muito importante no direito condominial e dentro do condomínio. A gente trata com humanos. E o Gerson é isso, o Gerson é resolver humanamente a maioria das coisas que acontecem dentro de um condomínio. E é muito legal, porque você já foi no feeling, assim, né? Você trabalhou com gente, a gente aprende a conviver, ou seja, hoje o que você faz é essa coisa de conflitos mesmo. Então, com certeza, toda a bagagem a gente trouxe aqui. Mas, Gerson, a gente vai começar. Eu quero que você fale sobre a importância de um condomínio de ter um advogado, né, especialista no assunto. Tipo, todo condomínio tem que ter? A maioria do condomínio tem? Como que funciona hoje para eu entender o trabalho de um advogado especialista em condomínio? Então, isso não é obrigatório. Não é obrigatório que o condomínio tenha, mas é bom que o condomínio tenha. E seja qualquer condomínio de qualquer tamanho. Nós temos vários tipos de condomínio no estado, condomínio de 12 unidades, 10 unidades, e condomínio de 1.000 unidades, quase 1.000 unidades. O que o advogado condominialista ele faz dentro de um condomínio? Eu vou começar do básico, né? Sim, vamos do basicão. Porque a gente tem muita coisa. Isso. Então. Por exemplo, inadimplência. Quem entra com ações de inadimplentes judicial é um advogado. O advogado, ele é especialista para entrar com uma ação de execução ou de cobrança, e eu não vou entrar aqui nesse mérito, para receber as cotas condominiais que estão em atraso. Tá? Assessorar o síndico e assessorar a massa condominial em diversas informações, como, por exemplo, nós tivemos recentemente a portaria do governo que trouxe a obrigatoriedade de apresentação do quadro vacinal completo, do cartão de vacina. Para entrar no condomínio? Então, e lá na portaria determina condomínios, ou seja, para se fazer uma festa no condomínio, precisa apresentar o certificado de vacinação com o quadro vacinal de Covid completo.
Aí vamos lá, mas de quem é essa responsabilidade? É aí que entra o advogado para assessorar o condomínio. O condomínio tem porteiro, o porteiro vai ter que ficar cobrando? Ou quem é responsável, o dono da festa? Então, já se chegou à conclusão de que o responsável por cobrar é o dono da festa. Olha, Wilson, eu vou fazer uma festa no meu condomínio, e aqui no meu condomínio, de acordo com a portaria, você precisa apresentar o seu certificado de vacinação com o quadro vacinal completo. E aí vai de cada condômino se ele vai pedir mesmo para apresentar ou se vai confiar na pessoa na qual ele está convidando. Sendo que ciente de que se o condomínio quiser, o síndico quiser ou a administração quiser ir lá e falar, Gerson, você convidou a Vilce, nós estamos aqui, a gente está querendo ver o certificado de vacinação do pessoal, conforme portaria. Não tenho, não vou apresentar, aí é passível de até multa. Entendi. Então, como a gente falou, né? A gente acaba que, por exemplo, isso para mim também é novo. A gente vai ter mais assunto porque essa situação pandêmica, isso que a gente tem vivido, com certeza, algumas mudanças ou tiveram, né? O tempo, condomínio, por exemplo, que o morador tem que usar máscara nas áreas comuns, então deve ter tido muita coisa. E existe aquela situação de que existem alguns moradores que não aceitam, os moradores, na verdade, os condôminos problemáticos que sempre tem. A gente vai entrar nisso aí também, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Um exemplo sobre a assembleia. Eu sou moradora, sou inquilina. Né? Para eu poder, se eu tiver uma procuração, eu consigo votar. Então, o inquilino, em regra, ele não participa da assembleia para votar. Ele pode participar como ouvinte, ele não pode deliberar na assembleia. Porém, se ele tiver procuração, e aí precisa ver na convenção se essa procuração ela tem que ser reconhecida firme ou não, porque o que determina se ela é reconhecida firme ou não é a convenção do condomínio, não é a legislação. Ok? Deixamos isso bem claro. Isso. Olha, eu preciso de uma procuração, tá? Reconhecido firme ou não. Aí o que determina é a convenção. Tem convenções que determinam que essa procuração ela só precisa ser reconhecida firme na Assembleia de Eleição de Síndico, por exemplo. Então, assim, cada convenção tem o seu. Então, a resposta depende da convenção se ela é com reconhecimento de firme ou não. Ou o inquilino ter já dentro do contrato dele firmado, dizendo que ele pode fazer aquela representação. Então, nós temos duas formas do inquilino deliberar e votar em assembleia, que é com procuração ou já dentro do contrato de locação dele, autorizando que ele faça aquelas deliberações. Eu acho interessante porque, por exemplo, é uma pergunta pessoal, o condomínio que eu moro, eu sou inquilino, e lá no início a pessoa já colocou que, tipo, se eu quiser alugar salão de festa, academia, tal, tudo, eu tenho plenos poderes para tudo. E agora está para ter assembleia e vieram me perguntar mesmo sobre votação. E eu, acabando, não procurei saber, até é interessante tirar essa dúvida, porque na procuração eu tenho plenos poderes. E aí eles já estão, com certeza, já, né, o atual síndico já deve ter, porque isso está lá, e eu queria saber realmente se podia. Agora, Gerson, é claro que você entende total da lei, mas cada condomínio tem a sua convenção, e isso aí, né, como você falou também, a questão tem um ser humano que você tem que entender um pouquinho de tudo. Agora, um advogado, vamos colocar, o meu condomínio tem 992 unidades, né? Claro que sempre tem que ter um advogado, porque a quantidade de problema que tem num condomínio desse aí é absurda. Agora, existe alguma lei que diz que, de repente, um condomínio com certo número de moradia tem que ter um advogado responsável? Ou isso fica a critério do condomínio? Eu espero ter um problema e procuro um advogado. Ou o condomínio precisa ter já esse suporte? Não tem uma lei que determina que tem que ter advogado. Tem um PL já na Câmara, já passou por todas as comissões, que é uma PL que altera o Estatuto da Advocacia, incluindo os atos condominiais serem assinados por um advogado. Isso está em trâmite ainda, então, ou seja, se isso for aprovado,
passa os advogados serem obrigados a serem convocados para poder praticar os atos dentro do condomínio. Que atos seriam esses? Uma alteração de regimento, uma alteração de convenção. É importante a gente deixar claro aqui, viu, para as pessoas poderem entender um pouco melhor como funciona essa microcidade, vamos dizer assim, até para ficar mais claro, né? Porque condomínio, você tá falando você pega um condomínio igual o seu, ele tem mais gente do que às vezes um bairro. Sim. De uma determinada cidade. Existem algumas leis próprias, vamos chamar assim, para ficar mais claro, tá? Eu vou tentar tirar o juridiquês da nossa conversa para as pessoas entenderem melhor. Legal, porque... Para a gente entender, nós temos a Constituição Federal, nós temos as leis federais, nós temos as leis municipais, as leis estaduais, as leis municipais, aí nós temos a Convenção e o Regimento. Então, isso precisa ficar claro. A Convenção e o Regimento, ela não pode afrontar nenhuma outra lei superior. Vamos lá. Tá? Então, assim... A Convenção... do condomínio. Não pode afrontar, ou seja, entendi. Eu vou te dar um exemplo. Para você fazer uma alteração de convenção, o quórum, nós vamos falar de quórum aqui quando nós formos falar um pouquinho de obras, o quórum é 2/3 para você fazer uma alteração de convenção. Não pode a sua convenção trazer um quórum maior do que esse, porque esse já é o quórum determinado pelo Código Civil. Então, ou seja, não pode a sua convenção trazer nada mais grave, maior ou mais penoso, digamos assim, do que já existe nas leis maiores que ela. Então, assim, é comum a gente pegar, às vezes, convenção que proíbe determinada coisa que o Código Civil não proíbe. Então, aquela cláusula ali é nula. Tá? Então, assim, é importante, inclusive, falando em convenção e regimento, aí eu chamo o público, eu chamo todo mundo. Gente, conheça a convenção, conheça o regimento do seu condomínio. É ali que estão as normas, é ali que estão as regras, é ali no regimento que está o funcionamento do salão, é ali que está o funcionamento da churrasqueira, é ali que está o funcionamento da piscina, do elevador, o que você pode fazer, o que você não pode fazer nas áreas comuns. Porque as áreas comuns, ela é de todos, ela é sua, ela é do seu vizinho, ela é de todo mundo. Então ali é compartilhado e ali tem regras dentro do regimento e dentro da convenção. O regimento, ele em regra, ele traz o ordenamento de uso das áreas comuns. A convenção traz a administração do condomínio. Então, quando você for falar como que é para poder usar a churrasqueira, em regra, regimento interno. Tá? Ah, piscina, eu posso levar convidado? Não posso? Está no regimento. Está no regimento interno. Então, assim, eu convoco todo mundo a ler a convenção e o regimento, porque é comum você pegar morador, 5, 6 anos, e você que perguntar para ele, quantas vezes você leu a convenção e o regimento? Nunca. Aí entra naquela coisa, o gesto do não sabia, né? Que às vezes cria-se um problema porque tem a desculpa do eu não sabia. E é muito interessante porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, tipo assim, às vezes até dá uma chamada agora. Porque quando eu fui morar nesse condomínio, antes de me entregarem a tag e tal, né, eles mandaram o regimento para mim e eu dei uma olhada. Então, só que no direito você não pode dizer, eu não sabia, né? Então, aí onde entra a importância. Eu vou andar sem cinto? Ah, eu não sabia? Não sabia? Não tem. Eu estou falando que, tipo assim, até para a gente poder entender da importância que tem de realmente conhecer o regimento e a convenção. Por exemplo, isso para mim, essa diferença aí, para mim também isso é novo. Eu tenho conversado com síndicos que a gente assessora, Vilce. Às vezes os síndicos, eles têm medo de assembleia. A gente não pode ter medo de assembleia. E eu tenho conversado com síndicos para convocar a assembleia para discutir o regimento e a convenção. Ah, mas vai alterar? Não. É uma assembleia, ou que não se chame de assembleia, se a assembleia tiver um custo para o condomínio, porque às vezes o condomínio precisa alugar cadeira ou algo do tipo. Vamos fazer uma reunião, aí como não é assembleia, podemos fazer virtual,
mas podemos também fazer assembleia virtual. Depois a gente pode chegar nesse assunto. Interessante. Vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião virtual. De quê? O que vai tratar essa reunião? Nós vamos tratar da convenção e do regimento. Eu tenho batido muito nessa tecla com os síndicos, porque chame a comunidade condominial para poder conversar sobre esse assunto, conversar sobre a convenção, conversar sobre o regimento, porque às vezes a pessoa não pega e lê, vai participar de uma reunião, num coletivo, onde a gente vai discutir aquele determinado assunto, a pessoa vem. Então, assim, eu tenho batido muito nessa tecla. Vamos convocar reuniões, vamos bater papo acerca da convenção e do regimento. Por quê? Você traz os condôminos para poder discutir. E pode diminuir o problema, né, Gerson? Ouviu? Diminui problema, com certeza. Nós já fizemos, porque as pessoas acabam sabendo de determinadas coisas que elas nem sabiam. E dali, desse bate-papo, seja uma assembleia, seja uma reunião, você já começa a traçar uma renovação da sua convenção e do seu regimento. Por quê? Porque às vezes você tem uma coisa no seu regimento que ela caiu em desuso. Por quê? Caiu em desuso porque as pessoas deixaram de subir pela escada que tem que subir ou passar por um lugar que tem que subir e acabam passando pelo outro. Então, aquilo não vale mais. Vamos atualizar, vamos mexer nela. Mas isso, um bate-papo com o condômino, isso é muito importante. As assembleias, elas são muito importantes, viu? As assembleias, elas trazem o diálogo, elas trazem a transparência, elas trazem o condômino para dentro da administração do condomínio, que isso é importante. Interessantíssimo. Os síndicos, eles precisam entender que a assessoria jurídica, ela está ali para poder apoiar o síndico e o condomínio nessa transparência. O condomínio tem que ser transparente, seja de contas, seja de atos, seja de tudo o que acontece. Nós temos um morador, um funcionário, que ele está assim, assim, assado. Traz essa questão, se ela for uma questão de conhecimento geral, para discutir. Vamos discutir qual é o melhor caminho. Nós, seja advogado, seja síndico, administrador, nós não somos o dono da verdade. Sempre vai ter um condômino que ele vai levantar a mão e vai dar a sua opinião. Eu vou te dar um exemplo de uma assembleia que nós fizemos semana retrasada. Nós levamos para poder aprovar a isenção da cota condominial para o conselho. Uma remuneração isentando a cota condominial do conselho. E nesse determinado prédio, existe alguns andares que não tem sala. Ele é o platô inteiro. Então, na convenção, é o andar inteiro. Então, ele paga pelo andar. Sim, certo? Entendi. Aí começamos, item de pauta, isenção, não, todo mundo não, bacana e tal, não sei o quê, vale a pena o conselho ser remunerado, porque o conselho participa, o conselho tem que participar, a cota condominial não vai fazer muita diferença no caixa, então vamos aprovar. Beleza, vamos aprovar e tal. Na hora que vamos aprovar, levantou um condômino e falou assim, não, mas espera aí, nós estamos aprovando aqui a cota condominial, e se o cara lá candidatar? Aí que cara? Não, o cara é dono do andar. Peraí, volta tudo. Volta tudo, porque a cota condominial dele é muito alta. Então, ou seja, a participação do condômino, ela é muito importante. É muito importante você dialogar e dar transparência. Nós precisamos bater nessa tecla dentro do condomínio. Transparência é tudo. Não é transparência de livro de caixa só, não é transparência de contas, não. É transparência dos atos. Inclusive, vale ressaltar aqui, viu-se, que o Código Civil determina que o síndico, anualmente, convocará a Assembleia para prestação de conta. Todo mundo pega, olha e faz o quê? O que é conta? Conta é dinheiro. Aí o síndico leva para a Assembleia apenas a planilhinha dele lá, com as contas, entrada, saída, o que pagou, o que deixou de pagar. Opa, peraí, não, é negativo. Conta é tudo, aprovação de conta, aprovação dos seus atos. O que você fez, o que você deixou de fazer, quantas notificações você não aplicou e quantas você aplicou e por que não aplicou. Quais obras você fez, de que tipo que você fez.
Muito amplo, né? Porque às vezes a gente fica focado em conta de dinheiro. E não é só isso. O síndico anualmente deve convocar a Assembleia para a prestação de conta. Conta do mandato dele, do que ele fez. Não é só dinheiro. Dinheiro é simples, a gente entra lá, vê se houve desvio, nota fiscal e tal, vê se os impostos foram todos pagos, foram todos retidos direitinho. Não, e os atos dele? O que o síndico praticou? Não estou aqui querendo, jogando contra o síndico, eu só estou pedindo transparência. A gente precisa dessa transparência dentro do condomínio. E a assessoria jurídica, quando bem feita, ela traz essa transparência e ela traz esse entendimento para o síndico. Olha, seu síndico, o senhor tem que ser transparente em tudo, porque uma hora a corda vai estourar. E traz o condômino também para junto da administração, que é uma coisa que você falou que é muito interessante, né? Porque eu falo que, tipo assim, né, a gente como moradora é super legal estar participando, sabendo, na verdade, do que acontece. Gerson, você falou sobre o regimento e a convenção. É óbvio que, por exemplo, primeira pergunta, tem uma assembleia, você está assessorando o meu condomínio, tem uma assembleia. Você, como advogado, normalmente você participa dessas assembleias, assim, né, representando também o condomínio, no caso que, às vezes, vamos falar do regimento interno e da convenção. De alguma alteração para você responder, enquanto advogado, a algum questionamento, ou não tem essa necessidade, ou isso não é uma prática? Então, Wilson, a obrigatoriedade não, mas é de bom tom que o advogado participe. É por isso que nos nossos contratos a gente coloca a nossa participação nas assembleias. Obviamente que a gente precisa colocar um máximo ali de assembleias mensais, porque senão também a agenda não comporta, né? Mas é de bom tom porque toda assembleia tem dúvidas, e em regra são dúvidas jurídicas. É lógico que determinados assuntos, por exemplo, às vezes vai demandar mais de um engenheiro do que de um advogado. Uhum. Entendeu? Mas, assim, eu aconselho, se o condomínio tiver, e se ele não tiver hoje no seu contrato com o advogado participação em assembleia, eu aconselho que refaça o contrato e coloque que o advogado tenha que estar em pelo menos X assembleia, como já tem um histórico, já coloca lá, X assembleia no ano, porque é bom participar para esclarecer, para deixar esclarecido. Porque a gente conversando aqui agora, já fica tanta coisa clara, né? Por exemplo, se for ter uma reunião, uma assembleia, para a gente estar questionando sobre o regimento e a convenção. Para mudar alguma coisa, né? Que já está ultrapassada, tá? Se for isso aí. Tem algum percentual dentro da lei? Que, por exemplo, eu moro num condomínio, agora é um exemplo, né? Uma suposição aqui. E que eu quero muito entrar nisso aí, sobre a questão do Airbnb, que isso é super polêmico, super polêmico. Agora, a gente quer mudar alguma coisa no regimento. Tem lá 250 pessoas participando, moradores participando. Existe um determinado número de pessoas que, se quiserem essa alteração, ela necessariamente precisa acontecer, tem que acontecer? Não. Não. Como é que funciona a convenção? Para ela ser alterada, ela precisa de um código específico de 2/3. O regimento interno, depois do advento do Código Civil, da mudança do Código Civil, ele não precisa de código específico. Então, para fazer uma mudança de regimento, basta uma convocação de uma assembleia específica de alteração de regimento, tá? E o código é simples. Então, se estiverem 10 pessoas lá, altera o regimento interno. Ok? Mas eu sempre gosto de regimento. O regimento é um negócio que mexe muito com o condômino, porque o regimento ele traz o uso das áreas comuns e mexe com o seu dia a dia. Mexe com você que anda de bicicleta, que nós vamos naquele condomínio dizer, olha, a partir de hoje você não pode entrar por essa portaria de bicicleta e você só pode usar essa portaria. Entendeu? Então, assim, mexe muito com o condômino. Então, eu sempre faço, monto uma comissão com os moradores, quantos quiserem participar, 10, 20, 30, monto uma comissão. Aquela comissão nós vamos montar uma minuta do regimento, ou seja, nós vamos montar
o regimento novo, eles, conselho e síndico e assessoria jurídica, faz um novo regimento, distribui aquele regimento, hoje por e-mail, né, aos condôminos, pedindo opinião. Vamos dar aí um prazo de uma semana, 10 dias. É trabalhoso? É. Não tem o que não falar em trabalho. É trabalhoso fazer esse tipo de alteração em regimento. Volto a repetir, é a vida do condômino ali nas áreas comuns. Aí os condôminos participam, nós da assessoria avaliamos se juridicamente aquilo é possível ou não. Como, por exemplo, vem um monte de gente querendo colocar no regimento interno proibir animais em condomínio. Não pode, isso está pacificado, isso é lei, não pode. Todo mundo pode ter o seu cachorro, o seu gato no seu apartamento, isso aí não tem problema. Mas vem aquele condômino querendo proibir. Então, assim, a gente pega aquele item e fala, ó, isso aqui juridicamente não é possível. Aí, com as informações que nós tivemos dos condôminos no todo agora, porque a gente tinha uma comissão, a gente senta novamente, molda de novo o regimento, escreve de novo o regimento, distribui novamente com prazo de uma semana, pedindo mais opiniões, porque tem gente que não participou da primeira vez, e aí depois, com o regimento afinadinho, a gente leva para a Assembleia para poder aprovar aquela minuta daquele regimento. É trabalhoso? É, mas é necessário, porque tem condomínio aí que o regimento é de quando o condomínio foi fundado, lá em 1980. Então, assim, tem coisas que nem existe mais dentro do condomínio. Mas a alteração do regimento, ela funciona dessa forma. É importante deixar claro o seguinte, Wilson, você não pode convocar uma assembleia para fazer uma alteração de um item que está dentro do regimento sem que essa convocação seja específica para isso. Por exemplo, lá dentro do regimento está dizendo a taxa de uso da churrasqueira é R$80. Sim. Eu convoquei uma assembleia para discutir uma obra X, uma obra Y, outra coisa, e taxa da churrasqueira. Não, isso aqui não se pode discutir. Uau, tem que ser específico para o regimento. Específico para a alteração do regimento. A assembleia de alteração de regimento ela é específica para a alteração do regimento, dada a importância dela. Dada a importância do regimento interno dentro do condomínio. E faz muito sentido mesmo, né? Que quando você fala que, tipo assim, como mexe com os condôminos no geral, e eu acho interessante a gente estar falando da importância desse assunto, porque você vai falando, eu consigo imaginar, realmente, são muitas coisas que muitas pessoas com certeza não sabem, e com certeza a gente vai aqui tá esclarecendo. Sobre essa questão do Airbnb, isso aí é uma polêmica, né, Gerson? E eu, de verdade, não sei, eu nunca sei, porque eu falo que eu morei um tempo num prédio e chegava final de ano, gente, era absurdo, eu não tinha como, porque era muita gente diferente, era muita gente de fora, ficava insuportável a piscina. E a gente, como morador, a gente não quer, mas eu queria que dentro da lei você me dissesse como que realmente funciona. O que pode, o que não pode, se pode, quais são os critérios? Hoje não existe uma lei. O que foi criado foi uma jurisprudência pelo STJ. O que é isso? Um condomínio, um condômino entrou com uma ação contra o condomínio porque ele foi proibido de alugar pelo Airbnb. O Airbnb nem era polo nessa ação. O Airbnb nem fazia parte dessa ação, a empresa Airbnb. E o processo foi rolando, foi se discutindo e chegou no STJ. Esse é um deles, tá? Já existem outros processos desses que o STJ decidiu a mesma coisa. O que o STJ decidiu? Olha, o condomínio que determina se pode Airbnb ou não, tá? Mas como que o condomínio determina isso? Precisa de um quórum? Não precisa? O nosso entendimento é que para o condomínio proibir o Airbnb, aí vamos lá abrir um parênteses aqui, dizer o que é o Airbnb, a lei de inquilinato determina que as locações elas têm que ter um prazo mínimo de 90 dias. E o Airbnb não cumpre esse prazo. O Airbnb, aí uma outra questão jurídica, o Airbnb traz para dentro do condomínio, que lá na sua convenção diz que é residencial, o comércio. Que comércio é esse? De locação de diárias. Então, são esses pontos que foram discutidos e que
estão sendo discutidos no meio jurídico dentro do direito condominial hoje. Então, assim, o que o STJ disse? O STJ diz o seguinte, olha, isso está a cargo do condomínio. O condomínio disse pode ou disse não pode. Gerson, como que eu faço isso? A orientação-chave é altera a convenção e coloque em convenção se pode ou não. Ok? Ok. Gerson, difícil demais alterar a convenção, 2/3, não consigo, são muitos moradores. O que eu faço? Num segundo plano, uma assembleia, para você discutir aquilo dali. Tá? Discutir e dizer se pode ou se não pode. Mas não é uma ferramenta muito segura a Assembleia. A convenção é a ferramenta segura para o condomínio dizer pode ou não pode. Mas para alterar a convenção não precisa haver a Assembleia? Precisa haver uma Assembleia com 2/3. Sim. Ok? Ok. Não temos esse quórum de 2/3, que dá, em média, 67% ou das unidades ou das frações ideais. Tá? O que é fração ideal? Você tem nos condomínios, em vários condomínios, tipos de apartamentos diferentes, 2 quartos, 3 quartos. E a sua convenção, em regra, ela determina que o voto, não só a sua convenção, como o Código Civil também, que o seu voto é por fração ideal. Então, eu não vou entrar aqui como é que calcula a fração ideal, que não cabe. O seu apartamento de 2 quartos tem uma fração X, o de 3 quartos ela é X mais um pouquinho. Então, o voto dele tem um peso maior. Então, ou seja, vamos dizer que para alterar uma convenção, nós precisamos, em média, de 67% das frações ideais, o que é um quórum muito grande, o que às vezes é complicado, né? Porque... prédios que passam de 200 unidades, você já começa a ter problema de conseguir esse quórum para você fazer uma alteração de convenção. Mas se não conseguir, vamos fazer uma assembleia, vamos deliberar. Mas assim, não é uma ferramenta hoje muito segura a assembleia, porque nos condomínios, de modo geral, a participação do condômino é baixa, infelizmente. Nós temos condomínios aí de 500 unidades que participam 20, 30 pessoas. Então, assim, o ideal é fazer a alteração da convenção e lá dentro discutir. Aqui nesse condomínio permite Airbnb ou não permite Airbnb. Nós estamos falando do Airbnb, mas tem outras plataformas. E ali nós vamos deixar determinado se pode ou não. Não podendo, não pode. Não podendo, não pode. E o inquilino lá, o morador, que não participou dessa assembleia, não participou, não tem direito depois. Foi definido que ele acabou, ok? Então, a assembleia é um ato juridicamente perfeito, a não ser que ela venha com vícios lá do edital de convocação, enfim. O que está discutido em assembleia, está discutido em assembleia. Só uma nova assembleia que pode revogar o que foi discutido em assembleia, obedecendo o quórum. Então, uma assembleia de alteração de convenção, 2/3 dos condôminos para fazer alteração. Fez alteração, só uma nova assembleia de alteração de convenção para revogar o que foi discutido naquela assembleia. Então, assim, foi aprovado na convenção, mas eu não concordo. Não, você não concorda, você não participou, não posso fazer nada. O condômino que não participa, ele está dando a procuração para quem está participando. Para outro decidir para ele, outro decidir. Olha, eu não vou, você decide. É o que eu falo com todos os condôminos quando eu pergunto, você vai em assembleia? Não vou, é um bate-boca, é não sei o quê. Eu falo, olha, seu patrimônio está aqui. As pessoas estão resolvendo por você e você fica em grupo de WhatsApp dando sua opinião. Grupo de WhatsApp não resolve nada, o que resolve é a assembleia. Grupo de WhatsApp, em regra, as discórdias... eu participo, eu sei como que é. Mas é bom deixar claro que ali não resolve nada, viu? Ainda que o síndico e o conselho estejam dentro daquele grupo. Ali não se resolve nada. O que resolve é a assembleia. A assembleia resolve. Então, a assembleia convocada no seu condomínio, se você tem o direito de participar e de deliberar, se você está em dia com a sua cota condominial, é importante dizer isso,
porque o Código Civil é claro, só pode deliberar na Assembleia quem está em dia com as cotas condominiais, participa. Participa porque é importante. É um puxão de orelha, sabia, assim, conversar com você. E agora eu falo com a audiência aqui mesmo, né, mais uma vez convidar as pessoas a compartilharem esse vídeo, que eu tenho certeza que está sendo muito esclarecedor para muitas pessoas. Compartilharem, deixar adicionado aí para as notificações, porque está sendo um puxão de orelha até para mim, como eu falei. Eu tenho a procuração, né? Eu só tive a preocupação de saber se está envolvendo tudo, mas provavelmente sim, porque lá eu, né, a academia, tá, alugo o que eu quero, não preciso de... E nunca fui. Nunca fui. Eu recebo todos os convites e nunca fui. E, às vezes, surge essas dúvidas, e aí, quando você fala que a gente acaba deixando outra pessoa decidir por nós, aí é um puxão de orelha. Então, assim, eu falo com a audiência, gente, vale a pena, porque eu poderia ser hipócrita aqui agora de simplesmente só ficar ouvindo, mas é muito sério isso, a gente deixar outro decidir por nós, né? É uma área que eu vivo com meu filho, é a área comum. E aí, uma dúvida, por exemplo, com relação a isso aí. Tudo bem, Airbnb, a gente colocou, né, o nome aqui só para a gente poder deixar muito claro como que seria isso aí. E é diferente, é novo eu imaginar que, por exemplo, eu já falei como moradora que eu detestava que aquele prédio podia, porque eram muitas unidades e é muito alugado mesmo. Como moradora, horrível. Agora, se eu sou dona de uma unidade e quero fazer isso como negócio, eu também ficaria, né, chateada de não poder fazer. Então, mais uma vez, a importância de se conhecer a convenção e o regimento interno de um condomínio quando você, né, vai estar comprando, adquirindo ou, enfim, alugando. Então, assim, também um puxão de orelha da importância que tem de se conhecer o regimento interno, para saber se é isso que a gente quer ou não. Exato. Né? E não é um convite que você recebeu, não, viu? Você recebeu uma convocação. E que é escrito assim mesmo, né? Convocação. Convocação. Que fique bem claro, você está sendo convocado a participar. É o que eu venho batendo na tecla com síndicos, administradora, trazem um condômino, porque assim, viu, não adianta aquele prédio ali do jeito que está, se você tirar todo mundo que mora ali, ela é uma massa falida. Então, o condomínio é do condômino, o condomínio é para o condômino. Com a participação dele, é muito mais fácil viver. As coisas fluem muito mais fáceis, muito mais rápidas na discussão, e a gente tem uma comunidade muito melhor. A gente tem implantações muito melhores. Como, por exemplo, nós levamos a discussão de uma horta comunitária dentro do condomínio esses dias. Então, assim, foi aprovada. Por quê? Porque as pessoas queriam, era um desejo das pessoas em umas áreas que estavam... O condomínio nem usava, tinha umas plantinhas, umas graminhas, e está funcionando. Mas está funcionando por quê? Porque trouxemos a comunidade para poder discutir. Não é simplesmente uma horta basicona, é uma horta comunitária. É uma horta onde você está lá na sua casa cozinhando e fala, nossa, acabou a cebolinha, eu vou descer para ver se tem. Entendeu? Então, assim, legal. É um negócio organizado, são coisas organizadas, escolinhas de futebol dentro de condomínio onde pode ter. Então, assim, mas isso tem que ser discutido, isso tem que ser discutido com a comunidade e não imposto. Nada dentro do condomínio tem que ser imposto, principalmente pela figura do síndico. O síndico precisa entender que ele é síndico da massa condominial, ele é um administrador da massa condominial, ele tem a competência dele, que está dentro do Código Civil, e as competências extras de convenção e regimento, que faz ele cumprir aquilo e trazer a transparência e trazer a comunidade para perto dele, trazer para discutir. A gente precisa começar a evitar dentro dos condomínios as panelinhas, os grupinhos, eu vou aprovar aquilo porque é bom para o fulano. Não, é bom para o fulano, mas será que é bom para a comunidade? Sabe? Será que é bom para o todo? Eu tô entendendo aqui, estou viajando, estou viajando. Queria convidar meu síndico para poder estar aqui batendo papo com a gente. Que você fala de uma forma, Gerson, que só me corrija, tá? Se eu não conseguir, de repente, falar. Você, de uma forma muito unânime, assim, você traz o condômino e o síndico para o mesmo lugar. Da Sim. forma que você
está falando, que a gente está conversando, você conduz dessa maneira. Esse seria um paraíso, se fosse assim, né? Claro que sempre tem, infelizmente, as panelinhas, aquele que é do contra e que é a favor, mas quando você falou da transparência, essa pessoa que é do contra, se o síndico tiver essa administração transparente, até quem é do contra não tem mais o que falar. Eu falo porque eu sempre vou citar aqui, do meu condomínio. Então, sempre tem alguém, você vai votar, tem fulano de tal, enfim. A gente já percebe nos grupos de WhatsApp. Esses dias aconteceu uma situação, tipo, eu quase não olho. Então, se todas aquelas pessoas que estavam questionando aquilo, de repente participassem das reuniões, eu não questiono, mas eu também não sou da panelinha nenhuma. Não questiono, estavam questionando, participasse, teria uma voz ativa, né? E é mais uma vez um convite que você faz assim. Eu acho que o síndico ser transparente vai trazer o condômino e o condômino também ser proativo, né? Que entender que aquilo ali é parte dele, do patrimônio dele. Do patrimônio, isso aí, do patrimônio. Então, cuidar do patrimônio. Agora a gente fala de condômino, a gente fala do síndico, e óbvio que eu sempre falo isso. Todo lugar que tem ser humano, eu adoro gente, né? Isso aqui, o Conectando é parte disso, a gente se conhece há muito tempo. Eu realmente sou apaixonada, acho que eu sou apaixonada por desafio, porque eu gosto muito de gente. Mas, com relação, por exemplo, a um condomínio, como você disse, é uma mini cidade. Adorei isso aí, que é uma mini cidade, né? Foi isso que você falou. É uma mini cidade. É uma mini cidade. O meu condomínio é maior do que até algumas cidades mesmo. Tem uma cidade com 3 mil habitantes, ou seja, o meu é maior. Agora, Gerson, tem a situação do convívio, né? Eu morei num condomínio que eram 12 apartamentos, 12 unidades. Uma pessoa teve... Não vou falar problema com 11 moradores, porque em uma família que eram 4 pessoas, ela chegou, assim, às vias de fato mesmo, de agressão com algumas pessoas. Ela conseguiu problema com moradores das 11 unidades. Eu acho que ela só não brigou com ela, não sei. Então, era uma pessoa realmente só que era síndica há não sei quantos anos. Eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, se existe um tempo determinado, né? Eu não sei de quanto em quanto tempo que precisa ter eleição, se esse síndico pode se reeleger, quantas vezes pode, né? E uma outra coisa esse condômino problemático, essa pessoa que tem problema de convívio, como que, juridicamente, tá? Você como advogado, como que você conduz isso com o síndico? O que pode ser feito? Ou seja, são 2 perguntas. Sobre o tempo do síndico e sobre essa questão de conduta do morador. Então, só antes um pouquinho, nós precisamos entender que, fazendo uma analogia, o síndico é o presidente da República, o conselho é a Câmara dos Deputados Federais e nós somos a população. O síndico, ele tem que ir com o anseio da população, assim como o presidente da República. Uhum. Então, ou seja, não pode o síndico ser autoritário para fazer as coisas. Eu já vou responder a sua pergunta, só quero dar esse exemplo legal. No seguinte sentido. Nós tivemos um condomínio que, sem consulta ao jurídico, o síndico implantou a biometria na entrada, ok? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados recente. E a sua biometria é um dado extremamente sensível. Você só dá a sua biometria na Polícia Civil, na Polícia Federal, no Detran e salvo raríssimas exceções. Não era assim? Sim. Até antes de criar as entradas por biometria. Polêmico, okay? Isso que você vai falar, né? Então, nós temos aqui um dado sensível. E o síndico pegou e implantou a portaria por bel prazer. Chegou um condômino, aí a porteira veio e falou, preciso fazer o cadastro do senhor para o senhor poder agora acessar o condomínio. Ele é condômino. Ele falou assim, tá, e o que eu tenho que fazer? Não, é cadastrar a biometria. Ele falou, negativo, minha biometria é um dado sensível. Ele está certo, a biometria dele é um dado sensível. Só que o síndico, ele não teve o que nós estamos falando até agora, ou seja, trazer a comunidade para discutir aquela implantação. Por quê? No momento que eu levo para a Assembleia discutir a implantação de uma portaria onde eu vou usar a biometria e a portaria aprova o sistema de biometria,
aquele porteiro iria dizer o que para esse condômino? Olha só, isso foi aprovado em assembleia. Acabou. Não sou eu, não sou o síndico, nem ninguém que implantou aquilo. Quem implantou aquilo foi a assembleia. Aí a gente vem naquela. Mas eu não fui nessa assembleia. Mas foi convocado, né? Você foi convocado. Você não foi porque você não quis. Então, amigão, olha só. Bota o seu dedinho aqui para você entrar ou você não vai entrar. Mas não, quando o síndico ele é centralizador e ele faz esse tipo de coisa, ele traz para ele o problema de resolver uma situação como essa. Tá? E aí agora na sua questão lá do tempo do síndico. Tempo do síndico. O Código Civil ele diz que o mandato é de no máximo 2 anos, podendo ser reeleito. Salvo se a convenção trouxer a não reeleição, que aí tudo bem. Mas, em regra, todas as convenções permitem reeleição. Quantas vezes quiser. Mas o mandato máximo do síndico é de 2 anos. A comunidade, não, os condôminos, digamos que acontece alguma coisa, né, alguma infração do síndico, tem na convenção, normalmente, né, que cada condomínio pode ter a sua. Agora vamos falar de lei. Tirar esse síndico, então, que você colocou lá como o síndico ou o presidente, então já... Aí vamos lá. Existem algumas formas de convocar a assembleia. A assembleia ela pode ser convocada pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Tá? São as duas formas que estão no Código Civil. Síndico e 1/4. Algumas convenções permitem que o conselho convoque a assembleia. Sim. Ok? E aí, vamos deixar claro aqui o seguinte, 1/4 dos condôminos. É 1/4 de qualquer condômino. Jéssica, e os inadimplentes? É 1/4 dos condôminos. A lei não diz se é 1/4 dos adimplentes ou dos inadimplentes. Então, se você tem um condomínio onde o seu síndico vem praticando atos irregulares contra a legislação, contra a convenção, contra o regimento, operações financeiras fraudulentas, comprovadas, 1/4 dos condôminos. 200 unidades, 1/4 faz. Aí o ideal é que se tenha uma assessoria jurídica para poder fazer o edital direitinho de convocação do abaixo-assinado. Feito aquele edital, feito aquele abaixo-assinado, assinado ele direitinho por 1/4 dos condôminos, faz a publicação daquele edital, pede-se em regra administradora, e aí a gente tem talvez aí até uma briga jurídica, porque em regra administradora ela trabalha junto com o síndico e aí ela não quer convocar, e que isso fique bem claro aqui, a administradora ela é do condomínio e não do síndico, ela é obrigada a convocar a assembleia que está convocada por 1/4 dos condôminos, porque o código é claro, 1/4 dos condôminos convoca, não solicita. Convoca. Então, se eu tenho 1/4 dos condôminos, aquela assembleia ela é legítima convocada e não solicitada para ninguém, nem para conselho, nem para síndico, nem para administradora, para ninguém. Ela é uma assembleia convocada. E aí você faz a destituição do síndico. Ok? E uma nova eleição, claro. Esse edital ele vem completo. Ele vem com... não só a destituição do síndico, como também dando-lhe o direito de defesa. Todo mundo precisa ter o direito de defesa. Nós vamos lá nesse edital explanar acerca dos atos, os motivos que levaram à convocação daquela assembleia para a destituição do síndico. Vamos, no edital, permitir que o síndico se defenda. Vamos, no edital, fazer a aprovação, votar a aprovação ou não da destituição do síndico e, havendo a destituição no mesmo edital, uma nova eleição de síndico. E isso serve não somente para síndico, mas para membro do conselho também. Esse, em regra, é o rito. Tá? Existem algumas convenções, ouviu-se, que trazem ritos distintos. Que rito é esse? 1/4 dos condôminos tem o abaixo-assinado bonitinho,
e aquela convenção diz que esse abaixo-assinado tem que ir para o síndico, que analisa com 10 dias, que se ele não fizer vai para o conselho, nula, cláusula nula. 1/4 dos condôminos convoca. Pronto, acabou. Você tem 1/4 dos condôminos com abaixo-assinado com edital, convoca-se. Convoca-se. Não tem o que conversar, não tem o que se discutir, não tem convenção querendo criar rito diferente, porque o código é claro, 1/4 dos condôminos convoca, ponto. Tá? Então, assim, a destituição do síndico é uma das piores assembleias que tem dentro do condomínio. Você já passou por alguma? É uma assembleia muito tensa. Por quê? Porque você está tirando uma pessoa do cargo, você está dizendo que aquela pessoa não está fazendo correto. Então, assim, ela é uma assembleia que ela precisa ter um respaldo muito grande, você precisa, de fato, ter uma assessoria, porque, assim, você não pode instituir um síndico por bel prazer. Você tem que ter respaldo, porque você está... Provas, né? Exatamente. Por que nós estamos acontecendo? instituindo o síndico? Entendeu? Eu sou amigo de 1/4 dos condôminos, condomínio pequeno, eu sou amigo de 1/4 dos condôminos e o síndico não fez o que eu pedi. Ou meus amigos, vão assinar aqui, vão... Não é assim não. Pode até destituir, mas a chance do síndico ir na justiça e reverter é grande. É grande. Então, assim, e aí fica talvez o condomínio lá na frente com uma ação judicial que talvez não é legal para ele. Então, assim, vamos ser claros, vamos ser transparentes, que é o que eu estou pedindo sempre, destituição de síndico precisa ser uma coisa séria e com respaldo. Não é por bel prazer de um grupo de condôminos. Uau, aí eu te perguntei sobre a questão, né, de relacionamento, assim como de um condômino também, que aconteceu também no meu condomínio, que a condômina foi convidada vamos a sair. Então, seria mais ou menos nesse mesmo... Então, aí nós temos o condômino antissocial. Nós tivemos um caso recente agora que saiu na mídia aí lá em Recife. Foi até engraçado, né? Porque lá em Recife tem 2 prédios grandes, 2 torres, uma do lado da outra, e o da cobertura, ele fez uma mega festa, convidou garota de programa para o apartamento dele, e o síndico multou ele em R$2.000. E aí ele brincou de que, ele falou para um funcionário dele, falou assim, já vou pagar 20 mil que fica para 10 festas. Nossa! Então, assim, nós temos os condôminos antissociais. Infelizmente, isso é uma realidade dentro dos condomínios. É uma realidade difícil de ser tratada, porque você está lidando com, talvez, o único bem que a pessoa tem, o único lugar que a pessoa tem para morar é aquele apartamento, mas ela é antissocial. Até você levar isso, o que você disse, que ela foi convidada a se retirar do apartamento dela, há uma longa jornada aí. Primeiro, a Assembleia ela precisa aprovar essa ação judicial, ela precisa aprovar que o condomínio vai entrar com uma ação para que aquele condômino antissocial não frequente mais o apartamento dela. E aí a gente tem o direito de posse daquele proprietário. Então, assim, são coisas, é uma ação que envolve muita coisa, mas ela começa por uma assembleia convocada corretamente, no prazo correto, legalmente, publicada direitinho, até publicada pro condômino antissocial, até para ele poder participar e ele dizer o que está acontecendo, e dali se decide se o condomínio vai entrar com uma ação ou não. E aí nós temos uma série de decisões no Brasil que vão norteando isso daí. Aqui no Espírito Santo nós já tivemos alguma de realmente expulsão do condômino. O condômino ele continua sendo dono daquele apartamento, mas ele não pode frequentar a unidade dele. Nós temos outras decisões, como o condômino ele não pode frequentar nenhuma área comum, a não ser a área estritamente de entrada e saída dele do condomínio. Então, seja, o seu condômino, na decisão, o senhor não pode frequentar piscina, salão de jogos, salão de festa, o senhor só pode descer o elevador, entrar e sair do condomínio. Eu fiquei muito surpresa quando aconteceu no meu condomínio, porque, assim, como eu te falei, a gente, como leigo, não tem noção. Imagina, eu tenho meu apartamento, falo assim, olha, nesse caso aqui, a pessoa não pode frequentar área nenhuma,
Ela não pode entrar na unidade dela. Não pode entrar na unidade, não pode entrar no condomínio. No condomínio. Claro que até acontecer isso foi uma longa jornada. Então, né? você tem, antes disso tudo que eu falei, o síndico tem as ferramentas lá de notificação, multa até 5 vezes a cota condominial que o síndico pode dar, multa até 10 vezes a cota condominial, que aí já é uma deliberação de assembleia. Então, assim, o síndico é transparente, o síndico correto, o síndico que trabalha com uma assessoria bacana, ele conduz todo esse processo com todas essas ferramentas que ele tem até chegar no mais grave. Qual é o mais grave? O mais grave é realmente a pessoa não poder entrar na unidade dela. É assim como, do outro lado, o síndico, o que é mais grave para um síndico? O mais grave para o síndico é a destituição dele. E hoje a gente discute muito no direito condominial, a gente vem com uma discussão muito ampla, a falta de legislação específica para condomínio. Por exemplo, para frequentar a piscina precisa de pulseira. Aí o síndico vai lá e fala assim, não vai precisar de pulseira mais não. Agora não vai precisar de pulseira não. Opa, peraí, se está no regimento, ele tem que fazer. Hoje nós não temos uma legislação que puna o síndico. Nossa. Entendeu? Então hoje, para punir o síndico, é a única ferramenta que tem a destituição dele. Que é o mais grave, que é equiparado à expulsão do condomínio. É porque o condomínio vai receber a notificação, vai receber a multa, tem tudo Exato. isso, Então, né? assim, a gente tem trabalhado nas convenções, quando a gente consegue fazer uma revisão de convenção, exatamente algumas penalidades para o síndico. Olha, se o senhor não fizer isso, vai ter isso. Se o senhor não fizer isso, vai ter aquilo. Porque você veja, viu, você tem a Assembleia de Prestação de Contas do síndico, e ali você tem aprovada, não aprovada ou aprovada com ressalvas. Ok? Uhum. Tudo bem, Jéssica. Ela foi não aprovada. Tá, e aí? Hoje você não tem uma legislação que diz, olha, senhor síndico, se as suas contas não forem aprovadas em assembleia, vai acontecer isso com você. Entendeu? Nós não temos hoje ferramenta, a gente vem discutindo muito isso dentro do direito condominial. Por quê? Porque o síndico não pode ser uma pessoa intocável. Ele tem que ser uma pessoa que, dentro do não cumprimento do dever dele, ele tem as suas penalidades dentro do mandato. Sim. Entendeu? Não fora do mandato, porque as contas não foram aprovadas. Vamos fazer uma auditoria? Vamos. Pegou lá 100 mil reais. Beleza, agora vamos vamos notificar o síndico para ele dizer o que houve com esses 100 mil reais, que não tem nota fiscal, só tem recibo, ou não tem nenhum dos dois, notifica o síndico, para o síndico explicar. Notificou o síndico, não explicou, é ação judicial. Então, assim, mas ele já saiu do mandato dele, sabe? E não tem nenhuma sanção. Ele pode ser reeleito daqui 1 ano, 2 anos, entendeu? Então, assim, a gente vem discutindo muito isso. Então, assim, resumindo, o condomínio antissocial tem toda uma etapa para ele ser excluído do condomínio, só por via judicial. Não adianta a Assembleia dizer, olha, o senhor a partir de amanhã não mora mais. Não, esquece. Uhum. É só por via judicial. Tá? Mas o que eu sempre converso com os condôminos, ouviu, se isso aí é bacana, que a gente precisa entender, problema com o vizinho. Todo mundo tem problema com o vizinho. Salto alto. Salto alto, o vizinho tem uma criança que joga bolinha de gude, anda com carrinho. Então, assim, a gente precisa entender. Entender o quê? Entender o outro. Vamos colocar no lugar do outro, às vezes. O meu vizinho, o neném dele chora. Gente, é um neném. A forma que ele tem para se expressar é o choro. O que você vai fazer? Ele é um antissocial? Não, ele não é um antissocial. O neném dele chora. Mas o meu vizinho, quando ele chega, o cachorro dele late. Gente, a única forma que existe do cachorro expressar... é latindo. É latindo. Gerson, mas o cachorro dele late o dia inteiro. Opa, aí calma aí. Entendeu? Aí é outra coisa. Então, assim, a gente precisa começar a entender, dentro dessa comunidade condominial, as diferenças e começar a se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque não é fácil. Às vezes o seu vizinho está passando por uma situação que ele não consegue controlar, mas isso será vencido.
o neném dele vai crescer, o show vai acabar. Vai parar, uma hora tem que parar, entendeu? né? Então, assim, vamos conversar mais e deixar de brigar. Vamos brigar menos, que às vezes tudo em direito de vizinhança é assim, né? Você foi bem específico, acho que desde o início, né? Quando você falou assim, que trabalhou muitos anos, ou seja, com gente, para esse lado humano. Então, a gente teria que, agora eu percebi, que umas 5 horas para a gente bater papo, porque ficou muita coisa mesmo. Muita. A gente está caminhando aqui para a gente finalizar, porque senão a gente não vai parar, e eu quero te convidar para voltar, para a gente continuar mesmo, Gerson, porque, assim, a conclusão que eu chego é que quando a gente mora no condomínio, algum tempo atrás, eu fui trabalhar numa feira condominial, e quando eu entendi o universo de coisas que envolvem um condomínio, eu parei de achar condomínio caro. Parei de achar caro. E é verdade, né? Se a gente souber tudo que envolve ali, que, por exemplo, igual hoje, conversando com você, olha que eu tenho amigas que são especialistas também nesse direito condominial, mas a gente nesse bate-papo agora, como eu te falei, até o puxão de orelha, digamos aqui, para eu poder fazer parte dessa comunidade que eu convivo, né, não deixar o outro decidir por mim, deixa mais uma vez claro a importância de ter um especialista, hoje que, de repente, eu, como condômina, que eu estou conversando com você como condômina, me esclareceu muita coisa. E se existe essa transparência do síndico com essa comunidade, né, com essa mini-cidade que ele administra, se existe essa transparência, muitos problemas podem ser resolvidos. Se o condômino entende o que está acontecendo no condomínio, às vezes se irrita com o vizinho, mas nem conhece o vizinho, não sabe, né, de uma situação que está acontecendo. Então, assim, você trouxe o lado humano, como você falou do síndico, falou do condômino, e principalmente da importância que tem de ser um né, do condomínio ter um especialista nesse direito condominial aí, para poder diminuir um pouco dos conflitos. Então, assim, de verdade, eu quero te agradecer, falar que ficou muita coisa para a gente conversar, e te convido mesmo a estar voltando, para a gente poder, né, desenvolver um pouco mais esse assunto. E agora eu quero que a gente termine, assim, para você falar para o síndico da importância que tem, de repente, de ter uma assessoria jurídica, do quanto isso pode ser importante para trazer essa comunidade, né, para perto dele, e principalmente para que nós que somos condôminos também entender que o condomínio merece ter, porque isso pode diminuir muitos conflitos. Então, assim, que você encerre aqui esse nosso bate-papo, deixando essa mensagem para o síndico e para os condôminos. Obrigado mais uma vez. Você também trouxe alguém aqui que não gosta de falar, né? Aí dá nisso. Nós dois. Mas é importante. Hoje nós temos mais gente vivendo em condomínio do que fora de condomínio. E essa é uma tendência. O mercado imobiliário vem crescendo muito de condomínios. Então, assim, síndico, transparência, síndico, assessoria jurídica, síndico, assessoria de engenheiro também, porque nós temos também muita coisa dentro do condomínio de engenharia, mas puxando o sardinha para o meu lado, né, síndico, assessoria jurídica. O síndico com uma assessoria jurídica, com a transparência que um bom advogado vai dizer para ele que ele tem que ter, eu tenho certeza que a vida dele como síndico vai ser mais leve, vai ser uma administração mais leve, mais prazerosa, e não aquela administração que a gente ouve falar, porque você ouve alguém virar para você e falar assim, eu vou me candidatar a síndico daquele condomínio. A primeira coisa que você fala, você é louco. Não é. Calma, com a boa assessoria, as coisas andam, as coisas fluem direitinho, e é importante, porque o síndico tem muita responsabilidade, muita. Para a gente finalizar, eu veio para um síndico semana passada e falei aqui, o senhor sabia que se aquele muro cair e matar uma pessoa, o senhor pode ir preso? Ele, como assim? Responsabilidade civil, né? Que o síndico tem. É criminal. É criminal. E criminal. Por quê? Porque se ele deixar de fazer as manutenções que ele tem que fazer e o muro cair e matar alguém, a responsabilidade é dele. Mas será que o síndico sabe disso? Será que ele tem uma assessoria para isso? Então, assim, senhor síndico, é um investimento no condomínio. Às vezes as pessoas acham que a advocacia é um negócio muito caro. Não é, deixou de ser, principalmente
para nós lá, que eu venho do varejo, é uma coisa que deixou de ser absurdamente cara, ela precisa ser humanizada, ela precisa ser uma advocacia humana e não pesar no bolso do condômino, porque se eu entro com um contrato de advocacia onde pesa no seu bolso, você vira um inadimplente. Eu não quero isso. Eu não quero você inadimplente. Eu não estou preocupado com os meus honorários para cobrar a sua inadimplência. Eu quero receber pelo meu trabalho orientativo, um trabalho proativo, um trabalho para dizer, olha, seu síndico, faça isso para você evitar a inadimplência, faça aquilo para você evitar aquilo, ou seja, trabalhar antecipadamente ao problema e não remediar. Nós vamos trabalhar antecipado e é isso que o síndico precisa fazer, com assessoria de qualidade, especialista em direito condominial, eu tenho certeza que o síndico consegue fazer isso. E o que é bacana, não adianta remediar o que já foi por água abaixo, né? Como a gente falou, né? Não esperar o problema acontecer para poder resolver. Estar na frente do problema, na verdade, e nada melhor do que uma assessoria para isso. Exatamente. Gerson, e como que o síndico que hoje entendeu, né? E que vai querer saber mais, porque a gente tem muita coisa para falar, que vai querer entender um pouco mais aqui, como que te encontra, onde te encontra. Eu vou fazer a questão de deixar na descrição do vídeo aqui os seus contatos, mas já fala como te encontrar. Então, viu, você coloca lá, nós vamos trabalhar com os contatos do programa, porque o Estatuto da OAB não me permite fazer grandes divulgações assim, a gente trabalha também com uma ética. Sim. Eu vim aqui esclarecer o direito condominial, aí nós vamos, o síndico ele vai me encontrar lá nas suas hashtags, nos seus... Isso, então pode me procurar, porque aqui como eu vai indico, lá no Instagram da Vilce, vai lá no YouTube da Vilce, nós vamos estar lá marcados, se Deus quiser, para o síndico poder encontrar a gente. Mas o mais importante, que o síndico encontre uma assessoria condominial de qualidade, um advogado especialista em direito condominial. Nós estamos lançando agora na primeira semana de março, a Associação Nacional de Advogados Condominialistas. Eu sou o diretor da associação aqui no Espírito Santo, ela é uma associação nacional, nós vamos estar em todos os estados da federação, porque nós queremos o quê? Nós queremos exatamente que o condomínio tenha um advogado especialista, ainda que a lei do condomínio esteja lá dentro do Código Civil, nos poucos artigos que tem lá dentro falando de condomínio, mas que tenha um advogado que lida no dia a dia, que conheça as jurisprudências, que saiba conversar, que tenha essa advocacia humanizada e que saiba resolver o problema antes dele acontecer, orientando o síndico para que esse problema não aconteça. Então, essa associação ela vai vir com um peso muito forte, porque nós estamos querendo, de fato, que o síndico saiba disso, saiba, olha, contrate um advogado especialista em direito condominial. Que vai resolver muitos problemas. Então, Gerson, mais uma vez, gratidão, né? E convido a vocês aqui que estão assistindo a compartilharem esse vídeo. Tem muitos síndicos, muitos condôminos aqui com muitas dúvidas, então compartilhem os vídeos. E deixe acionado aí as notificações, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo de muito valor. E quero convidar também a conhecer a Fornexus. A Fornexus é a produtora, né, responsável pelo podcast. E aqui é uma empresa onde a gente chega com a ideia e eles produzem tudo. E o legal, Gerson, que é uma forma que a gente tem de estar levando conteúdo de valor para as redes sociais, né? Então, vem para a Fornexus, procure a Fornexus aqui, que com certeza conteúdo não vai faltar.